Vamos ler. Então, a mensagem é a continuidade, nisso pensai a 2, né? A parte 2, que é a sequência do versículo 8, que nós vamos ler aqui na Escritura e depois vamos ler todos juntos aqui na tela. Diz assim: finalmente, irmãos, a versão que eu tenho aqui, a nova, a de Almeida. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vamos ler na tela? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não é? Na quinta-feira passada, trouxemos 3, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto e tudo que é justo. E hoje nós vamos trazer os 4 restantes, tudo que é puro, tudo que é amável, ou agradável, em outras versões aí, bíblicas, tudo que é de boa fama, tudo que, se há alguma virtude e se há algum louvor. Irmãos, nós sabemos que a expressão pureza, não é? Tudo que é puro, aqui ela traz o sentido de algo que não apenas, não é teimosamente, é que a constituição, a essência de um que é puro, daquilo que é puro, não se contaminar com o que é impuro. A grosso modo seria uma solução de água e óleo. Teimosamente, o óleo fica ali na superfície dizendo: olha, água, eu não vou me misturar com você. Não é? Mas eu não me misturo com você porque eu sou melhor do que você. Porque a água é importante, a água quando boa, limpa, não é? Ela é importante. Eu não me misturo com você porque faz parte da minha essência não ter uma solução a tal ponto que nós venhamos a fazer uma solução. É composta, vocês que foram bons em químicas, né? Bem, enfim, deixa isso de lado. Mas me parece que é solução composta, aquela mistura onde nós temos os elementos que eles se misturam e a tal ponto que nós não temos como dividir. Não é? Assim é o que o apóstolo Paulo vem e coloca aqui sobre aquilo que deve ocupar em nosso pensamento. Lembremos disso. Aqui ele está fazendo uma relação. E não é uma relação, como eu costumo chamar, exaustiva. Aqui não está tudo aquilo que eu devo pensar. Mas ele abrange de tal forma que ele diz tudo. Ele coloca, ele faz com que essa relação de tudo o que eu devo pensar, tudo que deve ocupar a minha mente, ela seja o máximo possível que venha a abranger o nosso pensamento. Então, aqui nesse sentido, é o que é moralmente puro, livre de manchas, não é? Livre de nódoas. Esse puro aqui, tudo que nós devemos pensar, é algo que não traz mancha, é algo que não traz nódoa à nossa vida. No ritual judaico, era aquele tipo de maneira que se fazia de limpeza nos objetos, que depois de passar por um processo de purificação, eles estavam aptos para servir tanto a Deus como para o serviço, depois de poderem serem purificados, né, limpos. Né? Então, esse é o sentido. O nosso pensamento, ou em nosso pensamento, nós temos que lembrar que, uma vez que estamos a serviço do Senhor, e nós somos instrumentos nas mãos de Deus, pela graça e misericórdia, o nosso pensamento, aquilo que nós pensamos, deve ser puro nesse sentido, de tal forma que aquilo que eu pense seja sem nódoa, seja sem mancha, e por isso eu esteja preparado para servir ao Senhor. Eu tenha o meu pensamento puro, não se passe na minha mente, no meu pensamento, algo que seja impuro, algo que vem de encontro àquilo que
a própria Escritura, o próprio Deus em sua exigência, né, para nós de termos vidas santas, não é? Vidas santificadas. A pureza aqui de pensamento, irmãos, e de propósito, né? Pensamento e de propósito, é condição preliminar indispensável. É uma condição indispensável, a pureza de pensamento e a pureza de propósito. O que é querer de pureza de propósito? Pensar, o que se passa em minha mente, se passe de maneira proposital para glorificar a Deus. O que se passa em minha mente não seja o pensamento do acaso, do que eu achar que deve ocupar a minha mente, seja com um propósito. Então, esse pensamento de propósito, ele é condição preliminar indispensável para a pureza na palavra e na ação. Ou seja, que aquilo que eu pense, aquilo que ocupa o meu pensamento, porque se está no meu pensamento, se está em minha mente, naturalmente, obviamente, vai sair pelas minhas palavras e vai também ser objeto das minhas ações. Basta apenas um tempo propício para que ocorra isso e também uma oportunidade. Por isso que nós devemos policiar os nossos pensamentos. Porque se nós os agasalhamos, como falamos quinta-feira passada, basta o tempo e a oportunidade. Porque aqui já está povoado, aqui ele já tem morada. Então, vem e num momento sai. Você já ouviu alguém falar algumas coisas, depois ela para assim e diz, puxa, desculpe, viu? Não é? Ela falou um negócio, às vezes até um palavrão. Tem crente que, eu sei que quando vem, e recentemente de uma vida sem Cristo, né? Pode ser que aquilo ali ainda saia, mas não, às vezes de crentes, irmãos, já de tempo, de vivência cristã. E se sai naquele momento ali, saiu em outro tempo, sai em outros momentos. E aí a pessoa para e diz, não, desculpa, eu não queria falar isso, mas é o que se pensa e é o que se fala. Às vezes às escondidas, ou dentro de casa, não sei, no lar, ou com alguém, quando está com raiva, quando está irado. E assim, isso precisamos nos policiar, porque se está em nosso pensamento, vai se traduzir, vai sair pelas nossas palavras e vai sair pelas nossas ações. Então, tudo que é puro, nós devemos pensar tudo que é puro, que ocupe em nossa mente o que é puro. Segundo, tudo que é amável, ou na sua versão aí pode ter agradável, né? Tudo que é agradável. E traz o significado de agradável por quê? Porque suscita amor. Tudo que é amável, tudo que é amor, no sentido daquilo que é um objeto de encanto. Não de encanto ligado a encantamento, porque encantamento já não tem um viés, um suporte, não é? Da fé cristã, mas encantado. Nós nos encantamos com a presença de Deus. Isaías, lá no capítulo 6, quando ele descreve aquela experiência de encontro com o rei, não é? Ele disse, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ali ele está encantado com aquilo. Ele diz, como pode? Aqui eu estou tendo uma visão de algo maravilhoso, encantado. Essa era a expressão que alguns rapazes, querendo cortejar, antigamente, né? É porque até caiu até no desuso, querendo conquistar alguma moça, quando as via, né? Isso há anos atrás, as novelas, quem sabe, de época retratam isso, os filmes, né? Aí se abaixavam, beijavam assim, às vezes nem beijava a mão, porque a moça puxava, né? Ali já era uma ousadia demais. Mas dizia aí, olhava para eles encantado. Né? Lembram dessa expressão? Encantado, ou seja, encantado com a beleza, né? Encantado, né, com a formosura da moça, né? E ali já fazendo, às vezes, de um cantador para poder ver se tinha o coração daquela moça ali para namorar. Não é? Mas encantado, irmãos, é esse sentido. Trata-se de alguém que se auto-recomenda pelo encanto, não é? Ou seja, o meu pensamento se volte para aquilo que é amável, para aquilo que é objeto de
agradável no sentido de contentar todos, não, mas que aquilo que eu penso, aquilo que ocupa o meu pensamento, não causa dissabor a ninguém. Não causa. Não é objeto de contenda, mas é objeto de amor. Não é objeto de depreciação, mas ao contrário, é objeto de apreciação. É objeto de estar encantado, vislumbrado com a beleza que Deus tem, que Deus é, e por isso deve ocupar o meu pensamento. Eu devo pensar em tudo que é amável nesse sentido. E percebemos então, irmãos, um terceiro um terceiro elemento que deve ocupar a nossa mente aí, como diz o texto, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Então, aqui a ideia da palavra grega, que eu não estou usando a pronúncia, mas é falar favoravelmente, seria. O boa fama aí, pensar tudo que é de boa fama, é alguém que fala favoravelmente. Porque, irmãos, e esse favoravelmente aí é que fala sem torpeza. Nesse mundo que nós estamos, a nossa língua, aliás, a nossa, em nome de Jesus, não, mas as línguas de alguém, né? E se o crente não se policiar, fica sendo instrumento, né, de que venha trazer palavras torpes e falsas. Palavras torpes e falsas. Então, esse de boa fama aí, é aquilo que eu estou pensando, aquilo que ocupa o meu pensamento, não se traduza. Não é? Note a ligação tão grande que quando Jesus disse, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, através daquilo que está dentro de mim, na minha mente, isso se reproduz também através de falar o que é de má fama. E essa má fama aqui são as palavras torpes e falsas. São as palavras que nós devemos evitar, fazer com que elas venham e alcancem o coração de alguém, até porque não apenas o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, elas devem ser santificadas, mas também a nossa língua, o nosso falar. Nos lábios do cristão e em sua mente, devem existir somente palavras que são adequadas para ser ouvidas por Deus. Não nos enganemos nós, porque se escandaliza, machuca, quem sabe, a alguém, um irmão da fé ou algum parente nosso, e com a desculpa da ira que temos naquele momento, falamos palavras torpes, e falamos palavras que não deveríamos falar, não deveria sair da nossa boca, nos atentemos muito bem. Porque se houve pecado nessa fala, nessa expressão, pecado, antes de atingir qualquer pessoa, ele atinge a Deus. Pecado é contra Deus. E há uma implicação séria nisso. Então, que nós pensemos tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Às vezes nós precisamos entender que quando não temos o conhecimento de toda a história, não é? Nós devemos ser econômicos na fala, no comentário. Inclusive como estamos com outras pessoas, outros irmãos em Cristo. Por quê? Porque no falar, no pensar e no falar, eu posso estar falando algo que não é verdadeiro. Lembra do verdadeiro? Tudo que é verdadeiro. E da minha mente, na minha boca, só devem sair, irmãos. A exigência é essa mesmo. Não é mais ou menos não, só devem sair palavras que venham edificar, que venham trazer vida. Palavras que glorifiquem ao Senhor. E aí nós temos esse aqui, tudo que é de boa fama, ocupe o nosso pensamento. Vem agora as duas expressões, que ele não usa mais o tudo, né? Ele agora, segundo os comentaristas, ele diz, olha, faça o seguinte, eu não vou dizer mais agora não. Eu vou fazer um resumo aqui
de tal forma que eu vou abranger, o apóstolo Paulo vai abranger aqui tudo. Algo mais, ele podia aqui citar muitos e usar várias citações. Olhe, tudo que é, pense, que ocupe o nosso pensamento, mas ele para aí e diz duas expressões. Se há alguma virtude e se há algum louvor. Se há alguma virtude, se há algum louvor. Aqui, segundo os comentaristas, ele engloba tudo que ele poderia ter falando e falando mais. De tudo. Embora eu disse que não é uma lista exaustiva, até aqui. Porque agora ele faz com que aquilo que ele não citou seja agora aqui citado implicitamente. Se há alguma virtude e se há algum louvor, ocupem o nosso pensamento. Nisso pensai. Ao invés de continuar aqui a seleção, irmãos, então o apóstolo Paulo, ele resume a seleção que deveria, ou poderia, não é? Melhor dizendo, ele está citando, ele aqui resume nesta única expressão, ou nessas duas expressões. Ambos os termos, se há alguma virtude, se há algum louvor, eles descrevem as qualidades que devem marcar as atitudes dos crentes, dos cristãos. Virtude. Alguém virtuoso, alguém cheio de Deus e cheio dos dons de Deus. Alguém que serve a Deus, alguém que é um instrumento nas mãos de Deus. É alguém virtuoso. Virtuoso não porque ele tem os dons e talentos para servir e ele pensa por si mesmo em algo que é saudável. Não, essa virtude, ela vem da capacitação de Deus, da plenitude de Deus na vida dessa pessoa. E a expressão, se há algum louvor, também é marca do cristão. O louvor, o engrandecer ao Senhor. Dos lábios dessa pessoa, da vida dessa pessoa, no pensamento dessa pessoa, saem palavras de louvor, saem atitudes de louvor, saem palavras e ações que glorificam a Deus, que enaltecem ao Senhor, e quando as pessoas veem e ouvem, essas pessoas elas são edificadas. Elas param para ouvirem e param para ver, porque aquilo que estão ouvindo e aquilo que estão vendo trazem saúde. Herodes, que não tem nada a ver com a gente aqui, viu, irmãos? Entenda aí, só para aplicar. Herodes ouvia, gostava demais de ouvir João Batista. A Escritura diz assim, né? Ele achava interessante, ele disse, rapaz, esse sujeito aí, ele não vai leve, não. E o discurso dele é muito contundente, gostava de ouvir. Mas como ele tinha ele era um assassino, né? E era também um adúltero, porque ele pensou que João Batista ia amenizar para ele. Quem sabe até ele disse, eu gosto muito de você, João Batista, eu gosto de lhe ouvir. Não é? Quem sabe até disse, talvez não concorde com algumas coisas, mas eu gosto de lhe ouvir. Mas João Batista não hesitou em dizer, olha, você é um adúltero. Você está adulterando com a esposa do seu irmão. Não é? E por isso também fez com que ele tivesse aquela atitude, né, todo ali naquele banquete, cheio também de álcool, né, dos vinhos, daquilo que pôde presenciar e ser realizado ali, ele chega a ostentar o seu poder, quando promete até metade do reino. Isso era uma expressão idiomática, os irmãos sabem, né? Quer dizer que ele ia dar metade do reino. Ele quer dizer, pode pedir o que for aí que eu vou lhe dar. Então, nós sabemos que virtude e louvor devem sair das nossas vidas, devem ocupar o nosso pensamento. E aí eu trago, irmãos, 3 considerações finais. Algumas delas aqui, eu acho que uma ou duas. Uma delas, aliás, pelo menos, já trouxe na vez passada e trago aqui para afirmar.
Primeiro, as nossas maiores batalhas, aqui trouxemos, as nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. É aqui, ó, campo da mente. Aqui são as maiores batalhas que nós temos. Aqui, de fato, vai ser determinado no campo da mente se a guerra é ganha ou se a guerra é perdida. Se você persiste em agasalhar esse pensamento que você já sabe, porque todo crente sabe, irmãos. O Espírito Santo sinaliza, diz, o que você está pensando aí, é isso que você está pensando, isso é pecaminoso, é pecado. Mude a situação. Arranque o seu pensamento. Porque basta, repito, basta o tempo e basta o momento. Ouvi há anos atrás, no início do meu ministério, testemunho do irmão nosso, onde fizemos uma amizade e ele participava, era motorista de ônibus, esses ônibus de empresa, não é? E ele, fazendo o seu serviço, o seu trabalho, ele disse que todas as vezes que uma determinada mulher descia e subia no ônibus, ele lançava um elogio. Puxa, que mulher bonita, não é? Você está muito bonita hoje. E a mulher, eu não tenho os detalhes dela, ele não contou, mas não era casada e gostava dos elogios, sorria para ele, mas ele era casado e com filhos, uma prole numerosa já. E toda vez ele subia, quando ela subia, ele, é linda hoje. Não é? Isso foi, irmãos, já dá para imaginar para onde foi, né? Ele largou a esposa, largou os filhos, porque aqueles elogios que ele estava dizendo ali, que todo homem que é casado deve elogiar a sua esposa. Elogie a sua esposa. Deixe aquela que não é sua esposa, deixe dessas coisas para não acontecer uma tragédia na sua vida. Por isso que Jó, aliás, não é? Jó disse, eu fiz um pacto, uma aliança com os meus olhos. Como é que eu vou lançar os meus olhos em qualquer pessoa, em qualquer mulher, em qualquer moça? Então, largou mulher, largou filhos. Eu fico imaginando o coração daquela mulher. E foi conviver com essa mulher. Ele elogiava. Elogio é bom, viu? Mas o elogio ele deve ser comedido. E reitero, muito cuidado, meu irmão, minha irmã, os elogios que você recebe do lado de lá. Porque às vezes é melhor ser mal educado. Se você sabe que o elogio, todo homem e mulher sabe, irmãos. Se o elogio vem com aquela poluição de querer, não é? Fazer com que você venha como um imã. Então, não leve na esportiva, não. Esse negócio de levar a esportiva não vai dar certo. Pode ser até mal educada, mas deixe claro que você não está para isso. Não está. E ele contando, irmãos, para encurtar a história, não é? Ele disse que, certa vez, depois olhando para aquela mulher, disse, meu Deus, como é que eu não notei que essa mulher não é tão bonita assim? Como é que eu fui? E aí foi olhando, caindo em si, né? Porque o Espírito Santo, quem é crente, o Espírito Santo fica ali, ó, importunando. E aí largou, graças a Deus, a mulher era crente mesmo e pôde perdoá-lo. Os filhos tiveram de volta, porque o que o filho mais quer é que papai e mamãe vivam. Às vezes não é possível. Pela dureza do coração de um, de outro, dos dois. Mas os filhos se alegraram e tem um bom tempo que não os vejo. Mas eu sei que eles estão juntos e nunca mais aquele homem, ele brincou com o pensamento dele. Nunca mais agasalhou no pensamento dele algo que
pelo menos nesse porte, que deixasse a sua esposa para ter uma aventura com uma amante. Porque eu quero dizer uma coisa, aproveitando aqui aos homens. A amante, irmãos, nunca você vai amá-la como a sua esposa. A amante, ela só vai sugar, o amante só vai sugar enquanto ele tiver oportunidade. Então, que em nosso pensamento nós possamos vencer essa batalha aqui, né? Tendo a mente de Cristo Jesus e refutando todos os ardis que vêm sobre a nossa mente. E ninguém se ache forte aqui, porque aquele que se acha forte é bíblico, não é? Cuidado para não cair. Tem pastores, tem pregadores que eu vi, irmãos, com uma vida, uma maravilha, um ministério esplendoroso, eu não quero nem citar nomes aqui, mas que pela misericórdia e graça de Deus hoje fazem mais nunca. Quando falam, passaram anos, décadas já, mas quando se fala no nome, diz, é aquele que... e alguns nem adulteraram, apenas tiraram fotos, né, que ia adulterar. Não tem jeito. A foto era só uma ponte, um trampolim para o adultério. Tiraram até só fontes com as amantes, não é? Terceiro e último, irmãos. A Bíblia ensina que devemos pensar sobre tudo, mas que precisamos aprender a fazer isso a partir de uma perspectiva bíblica. Reitero aqui essa consideração que trouxemos na primeira mensagem. Devemos pensar, é claro que, porque lembro do argumento que pude colocar, então isso quer dizer que só vamos pensar sobre igreja, sobre Jesus, e a arte, e a música, e a pintura, o teatro, o bom, né? A boa música, quer dizer que eu não vou pensar? A ciência, até o entretenimento, não vou pensar? Não. O jogo, né, de futebol, não aquele que vicia, né, mas o jogo, o entretenimento, o lazer, sim. É claro que ele está dizendo tudo eu posso pensar, agora tudo que, de fato, eu possa fazer com o crivo, com a leitura, com a perspectiva bíblica que eu tenho, e não segundo os meus prazeres, os meus entendimentos, a noção que eu tenho, não segundo aquilo que eu penso que é. Irmãos, que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus também, possa completar essa mensagem em nossos corações, porque eu só posso ir até aqui, mas o Espírito Santo, ele vai completar essa mensagem em nossa vida. E até aqui, todos nós agora temos uma incumbência. É praticarmos o que ouvimos. Porque às vezes a gente ora e não é errado orar não, continue orando assim. Senhor, fala o nosso coração. Não é assim que a gente diz? Fala o nosso coração através dessa palavra, desse pregador, Senhor. Aí o Senhor fala. Quando o Senhor fala, aí a gente fica só no ouvir. E não para aí. Nós ouvimos para praticar. Não é? Ouvimos para sondar, pedir a Deus que sonde o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau, para que Ele nos guie pelo caminho eterno. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi explanada aqui. Esse versículo, Senhor Deus, ele falou no nosso coração nessas duas ministrações. E agora, como falamos, nós temos a responsabilidade, uma vez que está fresquinho aqui, em nossa mente, em nossos ouvidos, de podermos pedir ao Senhor que sonde, passe um pente fino agora em nossa vida, em nossa mente, Senhor. Porque muitas vezes pensamos que ninguém vê o que estamos agasalhando, mas o Senhor vê. E o Senhor traz um alerta através dessas duas palavras. Tanto para dizer àquele que está indo por um caminho que não deve andar, como também aquele que tem procurado pensar na terra sim, mas pensar principalmente nas coisas do alto. E o seu pensamento, o nosso pensamento, venha, Senhor, traduzir saúde para a vida das pessoas e glorificação para o Teu nome.
Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmão.